Existe um padrão que acompanha a queda de todos os grandes impérios da história. Não foi uma conquista inimiga, não foram invasões, nem revoluções populares. O que realmente destruiu essas potências foi o colapso de suas moedas. Um desastre econômico que sempre acontece seguindo exatamente a mesma sequência. Roma, que governou o mundo conhecido por 5 séculos, entrou em decadência quando sua moeda perdeu valor. A Espanha, que chegou a controlar mais ouro e prata do que qualquer outra nação, quebrou repetidamente até ver seu império ruir. A Grã-Bretanha, que dominou o comércio global por 200 anos, perdeu seu domínio mundial pouco depois do colapso da sua própria moeda. 4 vezes na história, impérios líderes seguiram o mesmo roteiro: expansão militar exagerada, gastos além da conta, desvalorização da moeda, inflação crescente, perda de confiança e colapso total. Em todos esses casos, as lideranças acreditaram que eram diferentes, que seu império era especial e imune às regras da economia. Todos estavam errados. E hoje os Estados Unidos parecem percorrer esse mesmo caminho, repetindo cada sinal de alerta já visto antes. A grande questão é: estamos no começo, no meio ou no fim desse ciclo? Esta é a história de como o império se destrói através de sua própria moeda, como aconteceu com Roma, Espanha e Grã-Bretanha, e por que os sinais atuais mostram que isso pode estar acontecendo novamente. Vamos começar por Roma, o império que destruiu sua própria moeda. Por mais de 500 anos, Roma dominou a Europa, o norte da África e o Oriente Médio. Com 60 milhões de habitantes em 3 continentes. Possuía o exército mais poderoso e a infraestrutura mais avançada da época. Sua moeda, o denário, era aceita e confiável em todo o império. Criado em 211 a.C., o denário continha cerca de 4,5 gramas de prata pura. Por séculos, manteve seu valor porque o governo preservava sua pureza. Essa confiança permitiu financiar o exército, construir estradas, aquedutos e manter a gigantesca máquina administrativa funcionando. Mas impérios são caros. Roma expandia constantemente suas fronteiras, o que exigia mais soldados, mais obras, mais tudo. E, claro, mais dinheiro do que possuía. Foi então que adotou o mesmo caminho de todos os impérios endividados. Começou a adulterar a própria moeda. O imperador Nero foi o primeiro a reduzir significativamente o teor de prata do denário, diminuindo de quase 100% para 90%. Assim, ele conseguia cunhar mais moedas com a mesma quantidade de metal. Era o início da inflação. Séculos depois, o processo se agravou drasticamente. No governo de Caracalla, o denário já tinha apenas 50% de prata. Sob o imperador Gallieno, por volta do ano 265, restava só 5%. Uma moeda que antes era prata pura virou basicamente metal barato, com apenas um leve banho prateado. O poder de compra desabou. Soldados eram pagos com moedas que não valiam praticamente nada. Os preços dispararam. Agricultores já não aceitavam moeda e começaram a exigir trocas diretas por produtos. Soldados só lutavam se recebessem ouro ou bens reais, como comida e terra. Com a moeda sem valor, a arrecadação de impostos também desmoronou. Toda a economia travou. Roma não caiu por causa das invasões externas. As invasões foram apenas o golpe final em um corpo já doente. Roma caiu porque destruiu seu próprio sistema financeiro. E quando a moeda morreu, o império morreu junto. Agora, vamos avançar para o século XVI e para a Espanha, o império que afundou sob um excesso de riqueza. A Espanha controlava territórios riquíssimos e dominava a produção de prata mundial graças à lendária montanha de Potosí, na atual Bolívia. Durante décadas, quase metade de toda a prata do mundo veio de lá. Isso fez da Espanha o país mais rico do planeta, mas essa abundância foi também a sua ruína. Com tanta prata circulando, os preços subiram drasticamente em toda a Europa. Quanto mais prata chegava, menos ela valia. Isso gerou uma inflação galopante, e a riqueza espanhola simplesmente escoava para outros países.
já que a Espanha importava quase tudo e produzia muito pouco internamente. Era mais barato comprar de fora. Ao mesmo tempo, o governo espanhol se afogava em dívidas. Os reis gastavam fortunas em guerras intermináveis pela Europa e em luxos extravagantes. Para financiar tudo isso, contraíam novos empréstimos com banqueiros de toda a Europa. E quando não conseguiam pagar, simplesmente davam calote. Em apenas 40 anos, a Espanha declarou bancarrota 4 vezes. A moeda também passou a ser adulterada. Moedas com menos prata foram introduzidas para tentar enganar o sistema. E a confiança desapareceu. Sem credibilidade, sem indústria e sem capacidade de financiar seu poderoso exército. O império mergulhou em uma longa e dolorosa decadência, até desmoronar por completo. O padrão se repetiu: excesso de riqueza, gastos irresponsáveis, endividamento, desvalorização da moeda, perda de confiança e colapso. E chegamos à Grã-Bretanha, o império que perdeu o mundo depois de destruir sua moeda. A Grã-Bretanha chegou a ser o maior império da história, governando 1/4 da população e das terras do planeta. Por mais de 200 anos, a libra esterlina foi a principal moeda do mundo, sustentada pelo padrão ouro. Isso significava que qualquer pessoa podia trocar suas libras por uma quantidade fixa de ouro, o que garantia a confiança na moeda. Mas tudo mudou com as grandes guerras do século XX. A Primeira Guerra Mundial multiplicou a dívida britânica para financiar o esforço de guerra. A conversão da libra em ouro foi suspensa, e o governo teve que imprimir dinheiro sem lastro. Depois da guerra, em 1925, a Grã-Bretanha tentou voltar ao padrão ouro, mas cometeu um erro fatal. Fixou a libra em uma taxa de câmbio irreal, a mesma de antes da guerra. Isso tornou os produtos britânicos extremamente caros no mercado mundial, destruiu a competitividade do país e levou a uma nova crise econômica. A situação piorou ainda mais com a Segunda Guerra Mundial. Ao final do conflito, a Grã-Bretanha estava profundamente endividada e economicamente devastada. Em 1944, com a criação do sistema de Bretton Woods, o dólar americano substituiu a libra como a moeda de reserva mundial. Esse foi o início do declínio definitivo. Desvalorizações sucessivas da moeda, inflação crescente e a impossibilidade de manter militarmente suas vastas possessões levaram à dissolução acelerada do império. Em poucas décadas, o país que dominava o mundo se viu dependente de empréstimos do filme monetário internacional. Mais uma vez, o roteiro foi o mesmo: dívida, desvalorização, inflação e colapso imperial. E hoje, os Estados Unidos repetem o mesmo padrão. O dólar tem sido a moeda de reserva global desde 1944, mas, assim como os impérios anteriores, o país passou décadas gastando muito mais do que arrecadava. Guerras caras no Vietnã, no Afeganistão e no Iraque. Programas sociais gigantescos e a manutenção de centenas de bases militares em todo o planeta criaram uma dívida astronômica. Desde o fim do padrão ouro, em 1971, quando o presidente Nixon desvinculou o dólar do ouro, a moeda americana tornou-se totalmente fiduciária, ou seja, seu valor vem apenas da confiança no governo. E desde a crise financeira de 2008, trilhões e trilhões de dólares foram criados artificialmente pelo Federal Reserve para estimular a economia. A inflação, que parecia controlada, voltou com força. A dívida pública explodiu para níveis nunca antes vistos na história. O poder de compra do dólar cai, ano após ano. Enquanto isso, o mundo começa a se mover. A participação do dólar nas reservas cambiais dos bancos centrais globais despencou de mais de 70% no início dos anos 2000, para cerca de 58% hoje. Países como China, Rússia, Índia e Brasil, os BRICS, estão criando sistemas de pagamento alternativos para reduzir a dependência do dólar. Bancos centrais do mundo inteiro estão comprando ouro em quantidades recordes, buscando um ativo seguro fora do sistema do dólar. Todos os sinais já vistos em Roma, Espanha e Grã-Bretanha estão de novo presentes. Gastos
gigantescos, endividamento extremo, impressão de dinheiro, perda de confiança internacional e a erosão gradual do status da moeda. O padrão sempre é o mesmo. O desfecho na história sempre foi o mesmo. A questão que fica é: até quando o ciclo pode ser adiado? Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo e quer entender mais sobre como a economia e a história moldam o nosso mundo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Deixe seu comentário abaixo com a sua opinião. Até a próxima!